Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E nesse vídeo eu vou trazer aqui com vocês algumas questões relacionadas à Auren. Eu tenho certeza que você deve ter comprado a Auren em um determinado momento, aproveitou lá aqueles dividendos de mais de 20%, a depender ali do seu preço, e depois de então você viu que a empresa ela nunca mais pagou bons dividendos, que ela vem na verdade se alavancando muito, especialmente pela essa junção com a ES Brasil, e aí você se questiona: o que eu devo fazer com as minhas ações? E aí, claro, para que você enxergue numa perspectiva de longo prazo, eu vou trazer aqui alguns dados, mas claro, antes nós vamos precisar enxergar como vai ficar a composição da Auren após toda essa junção com a ES Brasil, e para isso eu vou trazer vocês aqui para a tela. De início, né, eles falam sobre essa combinação, o que eles esperam, né, e qual foi a criação de valor que pelo menos a empresa enxergou. A princípio, vai haver uma capacidade instalada de 8,8 gigawatts, ou seja, eles se tornarão o terceiro maior gerador de energia do Brasil, a terceira maior empresa ali com uma produção de energia 100% renovável. Não é nenhum fator assim extremamente incrível, até porque o que é uma energia não renovável? Estamos falando aqui energia do carvão, até de uma certa maneira a gente poderia falar aqui de gás, que são energias não renováveis, tá? Então, de uma certa maneira, não é de se dizer, nossa, que incrível, eles estão 100% em energia renovável. Muitas das outras empresas, inclusive as primeiras colocadas, elas são praticamente 100% energia renovável, com exceção da Eletrobras, que ela tem a eletronuclear lá dentro, mas não vamos entrar nesse tópico agora. Ponto é que, em relação à capacidade instalada, maravilha. Agora, eu pergunto para você, o crescer por crescer é o suficiente para você? Eu te pergunto, você prefere que uma empresa ela se torne uma das maiores ao custo de ficar por anos sem pagar bons dividendos e, quiçá, consiga até mesmo fazer frente à dívida que ela tem agora? Mas, claro, nós vamos trabalhar isso logo em seguida, tá bom? Vamos continuar dando uma olhada aqui no que a empresa trouxe para a gente. Eles falam ainda que o valor total ficaria em 31, praticamente, bilhões de reais, sendo uma das maiores empresas do Brasil. Teria aproximadamente sinergia com as duas empresas em 1,2 bi, porque eles falam que tem questões operacionais, claro, de fato eles têm muitas empresas, na verdade, ou subempresas que estão lá dentro, né, que são as SPEs, ou algumas que já estão propriamente incorporadas lá dentro, que tem uma certa sinergia, porque estão próximas, podem aproveitar equipes, podem reduzir o pessoal ali contratado, para evitar uma dupla despesa aqui com o pessoal e outros, tá bom? E questão também financeira. Nesse ponto aqui eu discordo totalmente, tá? Porque a Auren, ela era uma empresa que não tinha nenhuma alavancagem, então vamos dizer assim, ela era positiva, e aí ela simplesmente decide colocar para dentro a ES Brasil, que é completamente alavancada, então ponto negativo. Então não me parece que essa sinergia financeira é algo que a gente deva verdadeiramente considerar aqui, tá bom? E a gente já vai falar disso também. Eles falam de uma alta geração de caixa, mas alta geração de caixa também para pagar o financiamento aqui dessa loucura toda que eles fizeram, tá? E aí eles acreditam que essa alta geração de caixa vai gerar uma rápida desalavancagem com capacidade de pagamento de dividendos recorrentes, tá? Eu particularmente não desconsidero, porque é um setor bom, mas nós precisamos entender como que esse setor funciona, como funciona a contratação de energia e como funcionam algumas questões relacionadas à geração eólica, tá? Porque tem muitos problemas relacionados nesse ponto que eu aposto que você não sabe e nesse vídeo eu vou te falar, tá bom? Vamos lá. Eles falam em relação à energia comercializada, tá bom? Se tornaria uma das maiores comercializadoras do país, então isso é um dado até que positivo, apesar de ela ter um nível de descontratação rápido que nós vamos olhar logo em seguida, tá bom? Eles falam aqui um pouco mais sobre o racional dessa operação. Ele fala o seguinte: sobre a ES Brasil, ela é uma das grandes empresas do setor elétrico brasileiro. Tá, até aí tudo bem. Só que o que acontece? Muitas pessoas foram atrás desta pessoa aqui, Luiz Barsi Filho. Ele é um excelente investidor, ele tem ali um histórico incrível, ele é um excelente alocador de capital, é por si só uma pessoa que traz muito conhecimento para a gente. Entretanto, ele faz de uma forma pública as suas compras e acaba, no efeito positivo ou negativo, trazendo também muitas pessoas desavisadas ou que simplesmente querem seguir o que ele faz e acabam comprando a empresa sem saber o que tem por detrás. Olha só.
Quando você vê as operações, você tem uma capacidade instalada boa, você tem um portfólio contratado razoável, você tem uma receita boa. Entretanto, olha só, você tem uma alavancagem de IPCA quase mais 6. Um prazo médio de dívida, ou seja, boa parte da dívida está para vencer, ou tem pelo menos a sua maior parte ali nos 4 anos seguintes. Mostrando, portanto, que por mais que a empresa tenha um EBITDA de 1,7, boa parte desse EBITDA vai ser consumido, se não todo, para o pagamento dessa dívida de curto prazo. O que traz para nós um risco. Risco de você não conseguir pagar, risco de você ter que alongar essa dívida e ter que renegociar, fazendo com que a empresa pague mais juros e por mais tempo. Tudo isso, eu acredito que a Votorantim, ali através da Auren, tenha enxergado tudo isso, mas essa junção, ela me traz algumas dúvidas ainda que eu preciso ver como que isso vai operar para a gente ver se vai valer a pena permanecer ou até mesmo entrar nessa empresa futuramente, tá? Outras questões, né? Eles falam da capacidade instalada, bastante relevante, redução da otimização de PMSO, pessoal, material, serviços e outros. Como eu te falei, imagina, você tem aqui o mapa do Brasil, vamos lá, vou fazer bem mais ou menos, tá bom? Você tem aqui no Nordeste uma parte que é da Auren, aí você tem uma parte que é da S Brasil. E aí, ao invés de você ter pessoal para essa e para essa, você faz o seguinte, você com um único grupo de pessoas acaba abrangendo essa mesma região, reduzindo ali a quantidade de pessoal, materiais que você tem que ter em estoque, etc. Isso é, de uma certa maneira, uma otimização, tá bom? Eles falam da gestão do endividamento, que aqui eu particularmente fico bastante receoso, mas eu quero que você tenha atenção que, por mais que a empresa ela tenha aumentado muito a sua alavancagem, agora eu estou falando da Auren como uma empresa única, já com a S Brasil lá dentro, você terá, de um lado, também a possibilidade de ficar por um certo período com quase nenhum ou nenhum dividendo, aguardar um pouco o andar da empresa e depois, provavelmente com cotações mais baixas, aumentar a sua participação e lá na frente, quando essa alavancagem reduzir, se eles conseguirem, você colher bons dividendos dessa empresa. Então, se você olhar para o curto prazo, é problemático. Se você olhar para o longo prazo, pode parecer uma boa escolha, vai depender de como está o seu portfólio, como é o seu conhecimento e inúmeras outras questões que, claro, vale a pena você conhecer a nossa mentoria aqui do canal para os membros Black, que você tem a oportunidade de conversar sobre a sua carteira comigo para que a gente consiga solucionar todas essas dúvidas de curto, médio e longo prazo, tá bom? Então, convite feito, vamos continuar aqui a análise. Aqui você vê os méritos da transação, que vale a pena a gente dar uma olhada em algumas coisas. Eles já falaram sobre a terceira maior empresa de geração do país, significativa geração de valor através de sinergias, operacionais, maravilha, financeiras não considero, criação de portfólio diversificado, 100% renovável, também já falamos sobre isso, e eles falam também da rápida desalavancagem sem necessidade de follow-on. E aí, pessoal, eu quero que vocês não tenham memória curta de mercado, porque depois eles simplesmente falam, gente, vamos precisar de dinheiro, dá dinheiro aí pra gente, sendo que eles falaram aqui, ó, sem necessidade de follow-on. Aí depois você vai lá dando dinheiro pra empresa, que nem besta, e aí eles te falaram que não ia precisar. Aí no meio do caminho eles mudam o discurso, trazem ali um PowerPoint bonito e você é diluído mais uma vez aqui na sua participação da empresa, o que não é nada bom. Falando sobre a junção dessas empresas, né? Eles colocam aqui o portfólio, iria pro terceiro lugar, e aí eu quero começar algumas questões que são importantes, que estão fora do PowerPoint, que por mais que tenha sido bonitinho, tem coisas importantes. A primeira, nós sabemos, é a Eletrobras, seguida da Engie e depois essa daqui. Qual que é o ponto? A Engie, ela apostou muito mesmo na energia eólica. 36% do seu portfólio está em energia eólica, 54% na hídrica, aqui tudo bem, aqui é boa, e apenas 10% em solar. Diferentemente, a Engie, ela apostou muito e ainda aposta muito na hídrica, e ela apostou bem aqui na solar. E inclusive, eu não sei se esse PowerPoint ele está atualizado, mas a Engie fez a compra de um campo solar ali, de mais ou menos 3,3 bilhões, não sei se já está contabilizado aqui, então provavelmente deve subir alguma coisinha aqui, aumentando a participação solar na Engie, tá? Ao passo que a S Brasil, como eu mostrei para vocês, agora também junto com a Auren, tem um portfólio de apenas 10%. Por que tudo isso é importante, André? Porque você vê que agora a empresa junta, ela vai ter, na questão hídrica, 4,7 gigas,
Na eólica, ela vai ter 3,2. Vendo o que a Auren tinha para o que ela vai ter, ela tem um aumento de 3,2 vezes. Por que isso é importante? Eu quero trazer um cenário problemático que nós estamos enfrentando e essa notícia vai ser fundamental para a gente começar essa investigação. A ENGIE, ela vê o curtailment. Eu já vou te explicar o que significa isso. Como uma nova realidade do setor e fruto de subsídios alongados. Olha só, é uma nova realidade no setor e subsídios alongados têm prejudicado o setor elétrico, especialmente na parte de geração eólica. Por quê? Olha só. Inicialmente, a ENGIE apostava numa recorrência do curtailment. O que é o curtailment? Basicamente, é uma palavra, é um termo utilizado no setor para uma redução da geração das energias renováveis para equilibrar a oferta e a demanda, seja por falta de demanda, seja por gargalo na transmissão. E esse gargalo na transmissão é o principal fator que nós temos aqui. Então, vamos lá. Imagina que você tem ali a energia eólica, tá bom? E aí você tem que passar essa energia através de uns fios por torres de transmissão. Tá bom? O que acontece? Muitas dos campos de energia eólica, eles estão no nordeste do Brasil. E o que acontece? Para você trazer essa energia para o centro, para o sul, para o sudeste, você precisa dessas linhas de transmissão. E muitas vezes você tem no Nordeste fortes ventos, você consegue uma geração muito boa, mas o sistema de transmissão não comporta toda essa energia. E aí o operador nacional do sistema, ele fala o seguinte: opa, gente, peraí, corta a produção, porque o sistema não aguenta. E aí o que acontece? Se você não gera energia, você não ganha. E aí você tem ali inúmeros problemas que estão relacionados. Existe uma vertente que fala o seguinte: olha, operador de sistema, como você não fez leilões de transmissão para suportar a energia que você pediu e autorizou que produzíssemos, você vai nos indenizar. Mas a princípio isso não está vingando tanto. Ou, algumas vezes, quando essa indenização vinga, ela é muito menor do que efetivamente deveria ser o recebimento se você tivesse produzido aquela energia. Então, o que acontece? Essa notícia ela é fundamental para você compreender que hoje a empresa, e a ENGIE falando aqui, vê que a questão chegou para ficar em função da capacidade de carga em absorver toda a geração centralizada e distribuída. O que isso quer dizer, né? Que esse curtailment traz restrições no sistema de transmissão e no escoamento de geração do Nordeste para o centro de carga, que hoje está muito mais localizado no centro e no sul e sudeste do Brasil. E aí eu faço a provocação com base no que a própria empresa trouxe para a gente. Onde está a maior parte de geração eólica? Como eu te mostrei, norte e nordeste do Brasil, na verdade, especificamente aqui nordeste. E aí para você trazer toda essa energia aqui para baixo, e por conta da restrição na parte de transmissão, você fica sem produzir. E aí, não produzindo, você não tem toda aquela geração de caixa que é prevista. E além disso, existem outras questões que valem a pena a gente dar uma olhada. Por exemplo, nível de contratação. Hoje, o portfólio está bem contratado. Entretanto, lá para 2029, nós já vamos começar a ver uma descontratação muito grande. Estamos falando aqui de uma descontratação do portfólio na ordem de 41%. É muita coisa que vai ficar descontratada. E aí, eu te pergunto, se você tem um prazo de dívida de mais ou menos ali 4 anos, tá bom? Mas que provavelmente vai se alongar um pouco, vai ter algumas problemáticas por conta desse curtailment que está acontecendo agora nos anos de agora, 2024 e 2025, provavelmente isso vai acontecer. Porque muitos projetos que estão ainda sendo postos em operação, ainda estão sendo construídos, vão ser entregues a partir de 2026 e boa parte a partir de 2028 dos leilões que ganharam agora em 2023, 2024. Então, vai ter um gap que vai ter muita geração de energia eólica e pouca transmissão ainda para trazer tudo isso. Então, eu não acredito em toda essa forte geração de caixa, e essa descontratação é problemática. Por quê? Além da descontratação, que vai acabar com os contratos que já colocam um preço de energia ali para você, você tem que saber quanto está o preço da energia hoje. Por que você precisa saber isso? Porque, por exemplo, quando você fixa um contrato, você fala o seguinte: olha, eu vou fornecer energia para você por 20, 30, 40 anos, num preço de R$ 450 o megawatt hora. Legal.
Então eu sei que por um determinado prazo eu tenho isso aqui. Então se o preço que está lá no mercado tiver em 1.000, por exemplo, vou colocar aqui outra cor, tiver em 1.000, poxa, problema é seu, eu contratei a 450. Se o preço do mercado tiver a 80, por exemplo, problema é nosso. Aí eu vou pagar os 450. Só que quando eu descontratar, eu vou ficar nessa oscilação dos 1.000 para os 80. Eu fico ali exposto no mercado. E aí você precisa saber qual que é o preço hoje da energia. Como você pode ver nesse gráfico aqui, o preço da energia por megawatt-hora estava numa média aqui embaixo, no mínimo que o regulador permite. Ali na casa dos seus 61, ou rondando para os 80. Então, para aqueles 400 que a gente tinha negociação ali no contrato, caía a nossa receita aqui para 80, que é o PLD, né, que é um preço da energia, começa a ficar ruim. Só que você pode ver também nesse gráfico que já existe um panorama mais positivo na casa aqui dos seus 278, 250 o megawatt-hora. Então fica muito mais próximo desses 400, mas ainda assim abaixo dele, ainda 40% abaixo. O que isso me diz, de uma certa maneira, para o futuro da Auren da S Brasil? Tudo isso me diz que a empresa, com uma descontratação muito rápida, e com uma desalavancagem que não me parece que vai acontecer da maneira que eles estão prevendo, você vai ter um problema financeiro. E esse problema financeiro, para mim, pode ser resolvido de duas maneiras. Ou eles vão emitir uma dívida e aumentar e alongar os juros e o período que vão ficar pagando, ou eles vão fazer com que você, acionista, besta, não sabe de nada, esqueceu, tem memória curta, eles vão fazer um follow-on, simplesmente para injetar dinheiro ali dentro, pagar as dívidas, se desalavancar e conseguir, de uma certa maneira, falar para o mercado, olha, consegui entregar antes do prazo. Cuidado. Esse tipo de manobra eu já vi muitas vezes a Votorantim fazendo. E é um tipo de gestão que eu não gosto. Tanto é que fez movimentos muito estranhos dentro da CBA e que eu acabei apontando para vocês aqui o quão estranhos foram aqueles movimentos. Mas, sem falar mais sobre Votorantim, CBA e coisa assim do gênero, eu vou deixar o vídeo aqui para você ver quais as opções e quais as melhores opções para você tomar se você tiver ações da S Brasil. Espero que você tenha gostado do vídeo, conheça aqui nossa área de membros e se você gostou do canal, venha se inscrever, estamos chegando ali quase 9.000 inscritos. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!